nós vivemos experiências que nos pressionam, que nos abatem, que podem nos levar à lamentação, ao murmúrio, à reclamação, ao desânimo. No Salmo 46, no versículo 1, o salmista diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Qual é a adversidade que você está vivendo agora? Quantos de vocês ou perderam o emprego ou estão com a perspectiva de perder? Quantos de vocês ainda não conseguiram o emprego que estão procurando? Quantos de vocês estão lidando com problemas de enfermidade importantíssimos? Quantos de vocês estão sofrendo por causa de problemas que você vê e riscos que você vê na vida dos seus filhos ou no relacionamento do casal? Há fatores externos que nos ameaçam. Mas lembre-se disso, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente. Então, independentemente do fator externo que está acontecendo, que o está pressionando, cabe a oração. Não deixe eu cair em tentação. Livra-me. Mas não é somente sobre isso que ele ora pedindo que possa ser protegido. O próprio Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 17, diz: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. O Senhor Jesus orando pelos seus discípulos, e nós estamos dentro desse grupo. Ele diz: estou orando para que vocês sejam protegidos das ações do diabo. Veja, ele não calou, não parou, não amarrou, não prendeu, não fez nada disso com o diabo, como alguns sugerem que resolve. Certa ocasião, Jesus disse o seguinte para Pedro: o diabo pediu para peneirar você. Isso era o mesmo que dizer, o diabo pediu para separar você, ou vocês, aqueles discípulos, porque ele queria pôr a mão em vocês. O que Jesus diz para ele? Mas eu roguei por você, para que a sua fé não desfaleça. Jesus não repreendeu o diabo, não amarrou o diabo. Ele só falou: estou orando para que você fique firme. O cúmplice não seja cúmplice. Então, veja, seja por pressão, seja por ação demoníaca, cabe a oração. Não nos deixes cair em tentação. Mas, mais do que isso, nós temos uma realidade interna. Foi o Senhor Jesus Cristo quem falou em Marcos capítulo 7 e continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Nosso problema principal não é o diabo. Nosso problema principal não é o mundo. Nosso problema principal é que o nosso coração produz tudo isso. Então cabe a oração, não nos deixe cair da tentação, para que nós não entremos na armadilha que o nosso coração propõe, achando que é uma boa seguir a orientação do coração corrupto. No Salmo 119, nós temos um homem que, para mim, é uma expressão de piedade, e ele lida muito bem com essa questão das suas tentações e das provações. Vejam as orações que ele fez ali, que revelam essa dependência de Deus, para que Deus o controle, inclusive nas suas
tendências e tentações internas. Veja, versículo 10 ele diz: eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Ele sabe que ele tem o potencial de se desviar. Ele está pedindo para Deus: não me deixe cair em tentação. Ele fala na sua linguagem muito específica: não permita que eu me desvie. Versículo 29, desvia-me dos caminhos enganosos por tua graça, ensina-me a tua lei. Ele está trilhando o seu caminho e ele percebe as possibilidades, ele está pedindo para Deus: Deus, me desvia deles. É lógico que é ele que tem que tomar uma decisão, é ele que tem que escolher o caminho, mas ele, como Jesus ensinou, ele sabe, ele precisa depender de Deus. Olha o versículo 36. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Ele está falando dos pecados que ainda estão lá na alma, desejosos e cobiçando. E quando ele diz, inclina o meu coração, Senhor, muda o meu pensamento. Versículo 37, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Versículo 133, não permitas que nenhum pecado me domine. Você percebe o quanto esse homem sabia que para ele pensar corretamente, para ele olhar na direção que deveria, para ele andar do jeito que deveria, ele precisava da intervenção de Deus. Não me deixe cair em tentação. Essa é a oração mais presente na boca desse homem. Essa é a oração mais presente na minha vida. Quantas vezes meu coração enganoso, ele pode estar desejoso de fazer alguma coisa que Deus não quer que eu faça. Pode ser uma indignação por alguma injustiça que foi feita contra mim, e de repente sobe aquele espírito de mansidão querendo destruir a pessoa. Senhor, não me deixa cair em tentação. Muda meu pensamento. Muda a minha vontade. Quantas vezes eu, você, somos tentados a agirmos em termos de moral e sexualidade em desacordo com a orientação de Deus? Quantas vezes você é tentado a usar de pornografia? Você tem que fazer a oração: não me deixe cair em tentação. É Deus soberano, é o Deus que capacita. Dentro de você, efetivamente, existe alguém com todo o potencial de ser cúmplice. A vida inteira será assim. Mas dados os fatos que você não pode mudar à sua volta, dadas as ações que o diabo faz com toda a sua sutileza, astúcia, e dado o seu coração pecaminoso, entenda: não nos deixe cair em tentação. Não é uma oração eventual. É para ser presente a todo momento em nossa vida. Isso não significa que diante de alguma circunstância você vai fazer: Senhor, diante do que eu estou pensando, Pai nosso que está no céu, santificado seja. Não é reproduzir isso. Olha para essa oração como um molde. Está ensinando você a, nas pressões, nas artimanhas do diabo, nos enganos do seu próprio coração, pedir para Deus: tira de mim essa vontade de fazer o mal. Me dá vontade de fazer o bem. Me dá capacidade de fazer o bem. É isso que é: não deixe cair em tentação.